Eu vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por estar com vocês mais uma vez neste maravilhoso estudo da Escola Bíblica Dominical, quando nós estamos tratando de uma série de lições excelente que fala sobre avivamento. E nós já aprendemos muito bem o que significa avivamento, e nós quebramos todos aqueles conceitos errôneos que muitas pessoas tinham acerca do avivamento, e estamos mostrando para a edificação da igreja o que vem ser realmente o avivamento. Na lição passada, nós aprendemos sobre o avivamento no Velho Testamento e mostramos alguns episódios de avivamento naquele momento ou no Velho Testamento. Hoje, na lição de número 3, nós iremos falar a respeito do avivamento no Novo Testamento. E o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Está em João capítulo 4, versículo 10. A lição, ela mais ou menos, ela introduz o comentário com esse episódio muito oportuno, que está lá em João, capítulo 4, dos versículos 7 e 15 a 15, que narra justamente aquele acontecimento, aquele encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Aí já começamos a entender o real significado de avivamento. Todos conhecemos a história. Jesus e a mulher samaritana à beira do poço aonde ela foi buscar água. O que é que tem a ver, então, o avivamento com esse episódio? Aprendemos que o avivamento, ele rompe com barreiras culturais. Não existia comunicação entre judeu e samaritano. Eles eram inimigos, eu posso assim dizer. Em todos os aspectos, eles nem se falavam. A outra coisa é que o avivamento, além de quebrar, de romper com a inimizade, ele rompe as barreiras culturais e implanta a palavra salvífica e transformadora do evangelho nas pessoas. Foi isso que aconteceu ali. Jesus Cristo estava sentado à beira do poço, quando aquela mulher veio tirar água, e Jesus lhe pediu de beber. A mulher, observando que tratava-se de um judeu, logo retrucou. Primeiro, ela alegou que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Depois, ela colocou dificuldade. Olha, você não tem vasilha, você não tem como tirar água desse poço e você não é maior do que o nosso pai Jacó. Observa que aquela mulher estava tão enganada. Primeiro que ele era sim maior do que Jacó. Ela estava diante do Deus humanizado. A grande mensagem que o Senhor Jesus transmite para aquela mulher e para muita gente é quando ele oferece a água viva. Quando ele disse, olha, qualquer pessoa que vir tirar água daqui, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede.
porque nele se fará uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Que mensagem esplêndida! Quando as pessoas não conhecem o teor, a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, ela levou para o lado material, e com razão. O que eu acho lindo em Deus, o que eu acho lindo em Jesus Cristo, é que ele se utiliza de elementos materiais para explicar algo espiritual. Foi o que aconteceu. A mulher estava pensando que se tratava daquela água do poço. Mas ele disse, olha, quem beber desta água, ou seja, aquela água que estava no poço, voltaria a ter sede. Porque aquela água física, efêmera. Mas a água que é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo, então esta água, ela sacia, não é a sede material, não. É a sede espiritual. Esta água representa a palavra de Deus. A palavra que limpa, que purifica, que dessedenta. É esta a água que o Senhor Jesus Cristo continua oferecendo às pessoas. A água viva. Então aprendemos que a água representa a palavra de Deus. É uma das representações da água e nesse contexto é isso que ela está representando. A palavra de Deus que transforma a vida, que conduz as pessoas para a vida eterna. Agora também, uma coisa interessante que nós podemos ver naquela mulher, ela foi inteligente. Embora no seu rústico conhecimento da palavra de Deus e da pessoa que estava conversando com ela, ela disse, olha, dá-me de beber desta água, para que eu não volte a este poço tirar água. Que ingenuidade, né? Porque ela continuava pensando que tratava-se desta água física, do água H2O, mas não é, é a vida eterna. Linda mensagem, esplêndida mensagem. Aprove Deus que as pessoas, elas possam entender o que é realmente avivamento. Avivamento é saborear da água viva que vem dos céus. Porque a partir do momento que alguém ingere a água viva que vem dos céus, ele se comporta como aquela mulher samaritana. O que ela fez? Glorificou a Deus. Imediatamente ela percebeu que se tratava de uma divindade. Quando ela diz, vejo que é profeta. E em seguida, eufórica, ela voltou à aldeia e foi chamar as pessoas para conhecer a Jesus Cristo. É isto que faz o avivamento. O avivamento faz com que alguém leve as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Vem e vede aquela pessoa que falou tudo a meu respeito. Não é esse, por acaso, um profeta? Foi isso foi esta a afirmação daquela mulher. Aquela mulher, ela se tornou uma pessoa avivada. Nós só entendemos que uma pessoa recebeu, na verdade, o avivamento a partir do momento que ela tem alegria, ela tem o prazer de conduzir as pessoas a Cristo. Ela tem o prazer de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No item 1 desta lição, amados irmãos e amigos, fala do avivamento nos Evangelhos. E aqui ele cita o avivamento em João, ele cita o avivamento em Lucas e cita o avivamento em Marcos. Esses avivamentos que aqui descreve são avivamentos referente à vivência
há episódios. Aqui trata-se de 4 evangelhos. Mas quando ele fala aqui do evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, quando a gente fala em sinótico, refere-se à semelhança. Ele tem a mesma aparência. Eles são iguais. Porque o evangelho de João, conforme está aqui no subitem 1, que foi escrito lá por volta do ano 80 a 95, não há uma precisão de data, ele mostra Jesus Cristo como Deus. Ele mostra o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus. E aqui na lição, o comentarista escreve o seguinte: no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. João, ele apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus. Ele mostra a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra os milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele mostra o outro lado, uma parte do Evangelho. Enquanto os demais evangelhos, os 3 outros, chamados de evangelhos sinóticos, que têm a mesma semelhança, que é o que mostra já no item 2, o avivamento em Mateus, quando em Mateus é apresentado o evangelho do reino. 30 vezes é falado sobre o reino de Deus, o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, quando o evangelho de Mateus, ele apresenta justamente o propósito primário de Mateus, que é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento por meio dos profetas. Que na realidade todos os evangelhos, ele tem esse propósito de apresentar a Jesus Cristo como o enviado de Deus, o Messias, profetizado no Velho Testamento. Observem que todas as mensagens do Evangelho, ele foca na pessoa de Jesus Cristo. É esse o tema central dos 4 evangelhos. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é sempre o centro. Se você encontrar qualquer outro evangelho que não coloque o Senhor Jesus Cristo como o centro das atenções, este não é o evangelho verdadeiro. Este não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Logo, não pode existir avivamento se Cristo não for o centro. É preciso que venhamos entender isso. O avivamento em Marcos, o evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. O servo sofredor, o servo vencedor, o servo triunfante. Este é o foco, sempre mostrando o Senhor Jesus Cristo. A narração de Marcos é justamente isso. O Senhor Jesus Cristo que humilhou-se até a morte, e morte de cruz, para que tivéssemos a condição de adentrar nos reinos dos céus. Eu volto a lembrar que isto é
avivamento. Observaram como é diferente o avivamento que se prega por aí? O evangelho é um avivamento em sua essência. Os evangelhos é avivamento em potencial. O avivamento em Lucas, conforme também narra o comentarista, o médico amado, conforme Paulo fala lá em Colossenses 4,14, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Observa que, em Lucas, Jesus é apresentado como o Filho do Homem, e em João, Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Então, enquanto Lucas, ele mostra a humanidade de Jesus Cristo, em João, ele mostra a divindade de Jesus Cristo. Porque, na realidade, o Senhor Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Como diz um grande pastor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E aqui, numa forma, na linguagem, num modo diferente, mas com a mesma essência, mostrando sempre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, então ele representa o Senhor Jesus Cristo nesse grande aspecto. E na sequência, nós encontramos no item 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é uma sequência dos evangelhos de Lucas, ou do evangelho de Lucas. Ele mesmo diz, quando ele escreve a Teófilo, ele mostra que já havia escrito um tratado antes. Então, enquanto nos evangelhos de Lucas, ele está mostrando os feitos, os milagres, as mensagens e as ações do Senhor Jesus Cristo, ou pelo Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra os ensinos de Jesus Cristo executado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Então, enquanto em Lucas, ele mostra o que Jesus fez e ensinou, como ele diz mesmo, em Atos, ele mostra o que os apóstolos, os discípulos fizeram e ensinaram, o que Jesus Cristo mostrou para eles. É um livro esplêndido, porque ali está a igreja iniciante, a igreja embrionária, sendo de uma forma toda especial, avivada para a divulgação do Evangelho. Porque no momento em que houve a descida do Espírito Santo, como diz aqui no subitem 2, o batismo no Espírito Santo registrado em Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 anos antes de Cristo, conforme está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual do nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a partir do momento que naquele entusiasmo, naquela convicção e naquela fé, aqueles discípulos avivados começaram a divulgar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Milagres aconteceram. Demônios eram expulsos,
enfermos eram curados e o Senhor Jesus Cristo sendo anunciado. O nome disso é avivamento. Observa, o avivamento e o milagre, eles caminham em paralelo. Graças a Deus. Espero em Deus que esse mesmo avivamento que acontecia na igreja primitiva continue na atual igreja. A igreja que está aguardando o avivamento. Mas a igreja que será arrebatada será a igreja avivada. Será a igreja transformada. Será a igreja que realmente saboreou a água viva que desceu dos céus. Porque enquanto nós não bebermos da água viva, jamais seremos avivados. E voltando ao episódio inicial, vocês sabem o que acontece quando alguém bebe da água que Jesus deu? Anuncia a Cristo. Se as pessoas não sentirem compaixão pelas almas, se as pessoas não tiverem fé e não amar ao seu próximo, jamais ele será uma pessoa avivada. No item 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele escreveu pelo menos 13 epístolas. Nessas 13 epístolas, ele não transmitia outra coisa a não ser a palavra salvífica do Evangelho. E entre os evangelhos mais lindos do Velho Testamento, além dos 4 evangelhos, é justamente o livro que Paulo escreveu aos Romanos. Ali está um verdadeiro evangelho. E o que eu acho interessante na expressão de Paulo é que sempre que ele inicia as suas cartas, ele, como uma pessoa avivada, e quando a pessoa é avivada, ele se coloca na posição de servo, de empregado, de dependente do Senhor Jesus Cristo, porque esta era sempre a expressão que Jesus usava nas suas epístolas. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolos. Agora vamos analisar bem essa expressão. No original, a palavra que foi traduzida como servo está doulos. Doulos no grego é escravo. Para amenizar a expressão, para não ficar tão chocante, tão impactante, então traduziu-se por servo, mas é empregado mesmo. E quando ele diz chamado para ser apóstolo, observa o verbo chamar. No original, ele tem origem no verbo kleine. E kleine, no grego clássico, é uma convocação. É quando o imperador convocava um soldado ou um exército para a batalha. Esse é o chamado. Observa que por 2 vezes a palavra chamar está o verbo kleine. Lá em João, nós encontramos o mestre está cá e chama-te. Ele estava convocando esse chamado. Aí o verbo estava kleine, então era uma convocação, não era um convite. Era uma ordem. A mesma coisa é quando Paulo escreve as suas epístolas e ele diz, Paulo, chamado, mas chamado mediante uma ordem. Chamado mediante uma convocação. Ele foi convocado por Deus
para ser apóstolo. Mas por que foi que ele foi convocado por Deus? É porque ele se tornou uma pessoa avivada. E qual foi o momento que ele se tornou avivado? Naquele encontro glorioso que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, quando ele se dirigia à cidade de Damasco para perseguir os cristãos. Então ele teve um encontro, porque quando alguém se encontra com Jesus, ele nunca sai o mesmo. Observa o caso da mulher samaritana, se encontrou com Jesus e saiu pregando a palavra de Deus, anunciando a Cristo. Paulo se encontrou com Jesus e o texto diz que quando ele viu aquele ser brilhoso nos céus falando em língua hebraica com ele, quando alguém grita, Saulo, Saulo. Interessante, querido, eu vou fazer aqui um parênteses, porque eu citei a palavra Saulo. E como nós estamos numa aula, estamos aprendendo, e alguém fica pregando por aí que Jesus transformou o nome de Paulo em Saulo. Tem até um hino que diz assim, transformado foi em um Saulo. Mas não é nada disso, gente. Paulo, continuou Paulo, é porque a expressão Paulo é pronúncia grega e Saulo é pronúncia hebraica. E quando Jesus falou em hebraico para Paulo, ele chamou o nome dele em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir do momento que Paulo ouviu aquela voz, diz o texto que ele caiu por terra. Sabe por quê? Sabe o que é isso? Sempre que alguém tem um encontro glorioso, radiante, brilhante, excelente com o Senhor Jesus Cristo, ele não resiste. Ele cai por terra. Aprove Deus que todos nós também possamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas limitações e venhamos a cair nos pés do Senhor Jesus Cristo nesse reconhecimento de que Ele quem é o Senhor e não nós. Porque o avivamento é isso, é alguém reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo e que nós somos os seus servos, dulos. É bom frisar, nós somos dulos. Em Apocalipse, o grande avivamento também, quando mostra o último livro da Bíblia, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja e em relação às nações. O grande avivamento vai culminar com o arrebatamento da igreja. E nós estamos ansiosamente aguardando este maravilhoso momento. Você também está esperando este grande momento? O arrebatamento? O grande, o maior, o espetacular milagre do avivamento será justamente quando a igreja for arrebatada, porque ela vai romper todas as regras físicas. E nós vamos romper com a gravidade e vamos voar ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor vos abençoe e que a graça e misericórdia de Deus possa nos alcançar. Deus vos abençoe.